como, desta mesma forma como ele declara, né? Então, o Senhor Jesus, ele nos elegeu nele, e agora os judeus também vieram a fazer parte, aqueles que, como José de Arimateia, arrependeram-se, né? Como o ladrão, né, que repreendeu o outro e disse: Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Que isso nos mostra que a salvação é para aqueles que se arrependem. O texto áureo da Bíblia é Gênesis 3, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou simplesmente um grupo. Ele não selecionou uns para a salvação e outros para a danação eterna. Ele amou a todos, porque o Senhor amou o mundo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos aqueles que nele crer, né? Se creu, se arrependeu, lhe aceitou como Salvador, então a salvação é garantida. Vamos agora, meus amados e queridos irmãos, para o segundo tópico da nossa lição: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, o nosso primeiro subtópico fala sobre a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9 do primeiro capítulo aos Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3, versículo 16. Eu já recitei várias vezes aqui, né? Então, essa é a revelação do mistério, né? A vida cristocêntrica no mundo. Ou seja, quando o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, ele não só passou a ser o centro da cronologia, porque a partir da vinda de Jesus, o tempo agora começou a ser marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo que os historiadores relatam da história da humanidade está lá. Antes de Cristo, né, AC ou DC, depois de Cristo. Ou Anno Domini, ou AD, que é a abreviatura de Anno Domini, né, falando depois de Cristo, falando o ano do Senhor em latim, né? Então, ele não só é o centro da cronologia, ele passou a ser o centro da vontade divina revelada segundo o seu beneplácito. Certo? Então, a plenitude dos tempos é o tema do nosso segundo subtópico, do nosso segundo tópico. Tá bom? Então, vamos ver o que o pastor Douglas Batista ele nos fala aqui acerca da plenitude dos tempos, que eu já fiz menção, né, no nosso comentário. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Verso 10 do primeiro capítulo aos Efésios. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Então, implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade soberana de Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele declarou:
todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder é me dado. Então, a plenitude dos tempos, que é o assunto do segundo subtópico, do segundo tópico, está relacionada com a pessoa do Senhor Jesus. O louvor da sua glória é o nosso terceiro subtópico do segundo tópico. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda no pronome nós, ele e os judeus. Então, é empregado o pronome nós. Está no plural. O pronome nós. Ele e os judeus. O apóstolo Paulo falando, ele e os judeus, para o também vós, referindo-se os gentios. Então, judeus e gentios. Nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação. Nessa revelação, o apóstolo Pedro, ele viu todas as espécies de animais que eram imundos, segundo a lei. E ele ouviu a voz do Senhor falando para ele, Pedro, mata e come. Então ele disse, Senhor, eu nunca pus animal imundo na minha boca. Aquela visão que Pedro estava tendo, que está relatada no livro de Atos, aqueles animais estavam dentro de um lençol branco gigantesco, atado nos quatro cantos. E o Senhor falava para Pedro, Pedro, não faça de imundo aquilo que eu tenho purificado. Aqueles animais ali estão representando o povo gentil. Os judeus estavam aguardando o Messias e o Senhor Jesus veio para o que era seu, como já fizemos menção aqui, primeiro capítulo do Evangelho de São João, e está comprovado que quando a mulher Cirofenícia foi em busca de socorro de Jesus, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada, o Senhor Jesus falou para ela, disse, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quem são os filhos aí nessa declaração de Jesus? Os judeus, a nação eleita. E quem são os cachorrinhos? Animal imundo perante a lei. Cachorro, porco, etc. Quem são? As nações gentílicas. Mas o Senhor, ele veio buscar a todos os filhos de Abraão que estavam perdidos no mundo. Foi essa a declaração que ele deu, está registrado no Evangelho de São João, capítulo 19, na conversão de Zaqueu. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os filhos de Abraão que estavam perdidos no mundo. Então, os gentios, nós, os gentios, os brasileiros, nação gentílica, passamos a ter direito à salvação pela rejeição dos judeus, da nação eleita. Então, o Senhor levantou um novo povo para que ele adorasse e lhe prestasse culto, do qual o apóstolo Paulo aqui está fazendo menção. Está neste diálogo aqui falando dele. E o apóstolo Paulo é interessante que ele tinha ele era cidadão judeu e era cidadão romano, E simbolicamente o apóstolo Paulo ele também está representando ali os dois tipos de povos, que está ingressado na igreja, como judeu, povo eleito, e como cidadão romano, os gentios.
Então, o apóstolo Paulo faz um trocadilho de palavra, falando dele, falando dos judeus e falando dos gentios. E agora, nós tivemos direito, e o apóstolo Pedro entendeu isso, ele chegou o mensageiro que veio da casa de Cornélio, um gentio, né? Ele foi para lá, pregou, Cornélio e toda a sua casa se converteu ao Senhor, e a igreja passou a crescer de uma maneira esplêndida, né? A partir do momento da pregação do Evangelho, das bênçãos espirituais, por intermédio da eleição da igreja. Presta bem atenção, não está referindo-se a membros, está referindo-se ao corpo. A eleição não está referindo a membros individuais, mas sim ao conjunto, ao corpo. Tá bom? Deixar bem claro aqui para os nossos amados irmãos. Então, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição é outro senão louvar e glorificar a Deus. Versículo 12 e versículo 14 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Você ainda não leu a carta aos Efésios? São apenas 6 capítulos. Não deixe de ler, né? Não simplesmente ler, mas estudar a carta aos Efésios, né? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Estamos chegando ao término. Também já está no meu canal do YouTube a primeira aula, dividida em 2 partes, falando sobre a introdução à pneumatologia, a paractologia, a doutrina do Espírito Santo, como o Espírito Santo no Velho Testamento. A próxima aula, com a sua primeira parte, será o Espírito Santo no Novo Testamento. Participe, tá bom? E como é que eu vou me inscrever, pastor, no curso de teologia? É muito simples, tá bom? Deixe no canal do YouTube o seu nome, tá bom? E eu enviarei para os que não têm o meu WhatsApp, e você fará o resumo, tá bom? Agora é importantíssimo você adquirir o livro, tá certo? Você que não está tendo acesso, pesquise na Docero, tá? Tá em PDF lá disponível na Docero. Você pode baixar também PDF e estudar e participar do nosso curso de teologia. Agora, não esqueça de comprar o livro, tá bom? Comprar o livro. Você entra na CPAD, procura, veja se está disponível. Se não tiver, pode estar no Amazon, pode estar nas Americanas ou no Mercado Livre. Adquira o livro para que os escritores também tenham direito, né? Então, todos podem participar. Se você fizer o resumo do livro, mandar para mim, então, no término do curso, você terá o direito de pedir, de solicitar a mim, e eu pedir à escola o seu diploma. A paz do Senhor para todos.